Olá, seja mais uma vez muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal. Hoje vamos falar de um tema que é super importante: ansiedade. Você se considera uma pessoa ansiosa? Me conta. Você sente que a sua mente está sempre acelerada, que o seu corpo está sempre cansado e que a sua cabeça não para, mesmo quando você tenta descansar? É possível que você esteja convivendo há tanto tempo com a ansiedade que nem perceba que é ela que te afeta no dia a dia. Às vezes a gente nem considera que o que a gente sente é ansiedade. Eu quero te ajudar a responder uma pergunta simples, mas muito importante nesse vídeo de hoje. Como saber a hora de tratar a ansiedade? Porque ignorar os sinais custa caro para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde física e até para os nossos relacionamentos. Antes da gente entrar detalhadamente nesse assunto, já deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Todas essas ações são muito importantes para o YouTube saber que o conteúdo que eu divido aqui com você tem relevância. Assim, ele vai escolher entregar esse vídeo para mais e mais pessoas e a gente vai fazer essa comunidade crescer. Eu agradeço, viu? Se você já acompanha há um tempo aqui o canal, é provável que já tenha escutado eu dizer que a ansiedade em si não é uma vilã. E ela não é mesmo. Ela é uma resposta emocional natural do nosso corpo diante de ameaças e incertezas. Ela está relacionada ao medo e à preocupação excessiva com situações futuras, ou até com algum aspecto do nosso presente que o nosso cérebro entenda como ameaçador ou desafiador. Então, sentir ansiedade de uma forma leve e temporária não só é normal, como também nos ajuda a encarar determinados desafios. Imagina, quando você tem uma entrevista de emprego, uma prova, uma conversa difícil com alguém, uma apresentação em público, situações cotidianas que aumentam o nosso estresse, aumentam a nossa ansiedade, mas que de uma forma leve, moderada, temporária, ajudam a gente a encarar aquele desafio e encarar até melhor aquela situação. Ela se torna um problema quando isso aparece em excesso e começa a interferir no nosso dia a dia, a criar um efeito paralisante. Sabe quando você não consegue agir diante de uma determinada situação? Isso pode ser ansiedade. A gente precisa entender quando ela passa do limite e precisa de atenção profissional. Um sinal importante da gente considerar são as nossas preocupações constantes. Aí você vai dizer assim: Aline, mas quem não se preocupa? Todo mundo tem as suas preocupações. Sim, mas eu me refiro às preocupações com aquela tensão de que algo ruim vai acontecer. Quando a gente espera, na verdade, que algo ruim aconteça mesmo sem nenhum motivo aparente. Sabe quando você trava porque você acredita que alguma coisa que você precisa fazer não vai dar certo? E aí você fica com aquele pensamento ruim: não vai dar certo, por isso eu não faço. E aí eu fico nesse mesmo estado de inércia. Esse é um sinal importante de que a ansiedade está atrapalhando a sua vida. Uma preocupação excessiva com o futuro relacionada a um pensamento, a uma espera de que algo ruim aconteça junto com aquilo que você está pensando. E isso te impede de agir. Acontece com você? Conseguiu entender o mecanismo? Isso se repete muitas vezes na sua vida? Esse é um ponto importante. Aconteceu uma vez. Calma, tá tudo bem. Nosso pensamento pode nos levar a isso. Acontece sempre, Aline, acontece várias vezes. É um ponto que você precisa ter atenção e pedir ajuda profissional. Outra característica da ansiedade que precisa de ajuda profissional são os sintomas físicos. Dores no peito, falta de ar, formigamento, tremor, suor excessivo, palpitação. Tudo isso sem uma causa médica aparente. Ou seja, você não tem um diagnóstico, não tem alguma doença por trás, alguma sintomatologia que te leve a um outro quadro clínico. Não, você tem medo. Tem medo de que algo aconteça, tem uma preocupação excessiva e está com esse pensamento negativo recorrente na cabeça, e isso te leva a desencadear todos esses sintomas físicos. Atenção!
Uma outra consequência bem frequente é a insônia. Você deita, mas os seus pensamentos não te deixam descansar, não te deixam dormir. Quando a gente é muito ansioso, a dificuldade de dormir é uma característica que está associada ao quadro de ansiedade agravada. E a gente precisa ter atenção, porque o sono é o nosso melhor e maior regulador biológico. Se a gente está com o nosso ciclo circadiano desajustado, com o nosso ciclo do sono funcionando de forma errada, provavelmente nós vamos ter muitas consequências físicas e mentais. Então a gente precisa ajustar o sono. Isso é super importante para a nossa qualidade de vida. Quer outro sinal de que você precisa de ajuda? Se você começa a evitar lugares, pessoas, situações por medo de ter uma crise de ansiedade ou por se sentir desconfortável. Às vezes você nem dá o nome de crise de ansiedade, mas fala: eu não vou a tal lugar, tem muita gente, eu vou me sentir mal lá. Esse se sentir desconfortável, esse se sentir mal, nem sempre é uma opção de recolha, de descanso positiva. É muitas vezes uma fuga, um bloqueio, e aí você precisa saber discernir se você está querendo se preservar para ter um tempo de descanso ou se você está nesse modo repetitivo de evitação. Porque se você estiver repetidamente evitando lugares, pessoas e situações por medo de alguma coisa, é preciso pedir ajuda. E uma outra coisa que levanta esse sinal de alerta para a gente é a exaustão mental e física. Um cansaço extremo, desmotivação, dificuldade de concentração. Se você está se sentindo assim, acredite, você não é a única pessoa. Tem muita gente sentindo essa exaustão mental e física, esse cansaço extremo, essa sensação de nunca conseguir fazer as coisas, uma desmotivação constante, dificuldade de concentração. E muitas vezes as pessoas vão associando erroneamente a outros diagnósticos sem dar atenção à ansiedade. A uma ansiedade agravada, generalizada, crônica, que ela vai sendo ignorada. E a gente não pode ignorar. Então, se você está nesse lugar de exaustão mental, física, pare para entender o que está acontecendo com o seu corpo e com a sua mente. Mas parar não é também pegar, deitar num sofá e ficar com o telefone na mão, correndo a tela de telefone. Às vezes a gente não se dá conta que o próprio celular, essas informações da hiperconectividade, também levam a gente a essa exaustão mental, a essa exaustão física. Então é preciso parar de verdade, é preciso aprender a parar. Você sabe parar? Já te ensinaram a parar? Você já foi buscar espaços, momentos, tempo de pausa, de qualidade para você sentir essa energia recarregada? Me conta, como que você tem feito? Um outro ponto de atenção muito importante é a irritabilidade constante. Sabe quando qualquer coisa vira um gatilho? Quando acontece um imprevisto no meio do seu dia e você logo fica tenso. Você sente a tensão, inclusive, no seu corpo, na musculatura, tudo trava. Você fala: nossa, eu tô com uma dor na nuca, tô com dor na lombar. E você não entende por que tantas dores. A irritabilidade te leva a essa tensão. E aí você não associa isso a uma ansiedade agravada. E não para por aí não, viu? Sabe aquela sensação de que você tem um mundo nas costas e não vai dar conta? Aí é muito fácil a nossa cabeça começar a elaborar um monte de sentido negativo para as coisas e a gente chegar a essa convicção de que não vai dar conta e, consequentemente, a gente cai no choro. E cai no choro, um choro fácil, um choro que quando alguém pergunta, você nem sabe dizer por que você está chorando, o que aquele choro quer dizer. Você não para processar esse choro. Acontece com você? Já aconteceu com você?
Esses sinais não são frescura, não são fraqueza, não são drama. Eles são um pedido de socorro da sua mente e do seu corpo. É por isso que você precisa buscar ajuda. Tratar a ansiedade é permitir que você aprenda a lidar melhor com as suas emoções, que você entenda os seus limites, que você se escute com mais compaixão. E isso é possível com a psicoterapia, com mudanças no estilo de vida, em alguns casos também com suporte médico e farmacológico, o que não é sinal de fraqueza, mas de cuidado. Guarde isso aí na sua cabeça. Se você se identificou com o que eu falei hoje, pense que você pode começar buscando um psicanalista, um psicólogo, conversar com o médico da sua confiança. O importante é você não normalizar aquilo que te faz sofrer todos os dias. Você merece viver com mais leveza, com mais presença, com mais bem-estar. E isso começa com uma decisão. Olhar para você com mais seriedade e com mais carinho. Se esse vídeo fez sentido para você, vai lá nos comentários, me conte como que você lida com a sua ansiedade, compartilhe também esse conteúdo com alguém que precisa ouvir isso e lembre-se, pedir ajuda não é sinal de fraqueza, é o primeiro passo para a cura. Obrigada pela sua companhia, eu te espero no próximo vídeo.